Muito bem. Glória a Deus, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz a todos que estão aqui online. Graça e paz a todos que irão assistir, né, essa aula gravada posteriormente pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Senhor te abençoe. Que seja uma aula muito proveitosa, independente do momento que você assistir essa aula. E vamos começar da maneira certa, né? Vamos orar para agradecer e entregar esse momento para o Senhor. Paizinho, te louvamos, te agradecemos por mais um dia, te adoramos, Senhor, por estarmos aqui, para meditarmos na tua palavra, para estudarmos, Senhor, nos dedicarmos, Senhor, esses momentos, Senhor, para entendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Te pedimos que o teu Espírito Santo venha conduzir todas as coisas, que o Senhor venha levar nossa mente cativa a ti, Senhor, que o Senhor venha repreender e retirar qualquer empecilho, qualquer coisa que tire nossa atenção e que nos dificulte, Senhor, de aprendermos com a tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo venha ministrar, venha trazer, Senhor, entendimento, que o Senhor venha nos dar graça, Pai. Usa minha vida como instrumento em tuas mãos, por graça e misericórdia. Envia o teu anjo, Senhor, na casa de cada um, onde é que cada um estiver, que o teu nome venha a ser exaltado, que o Senhor venha se fazer presente e que a aula de hoje venha a ser proveitosa, Senhor, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento e o conhecimento de quem tu és. Pai, nós pedimos, nos conduza, te louvamos e entregamos este momento a ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, vou projetar aqui o nosso slide. Os recadinhos, né? A gente vai hoje continuar o que nós começamos na aula passada, né? Nós estamos estudando o livro de Josué, nós estamos na nossa 9ª aula. As 7 primeiras foi a parte introdutória, o Cristiano apresentou na primeira e na segunda aula uma revisão geral tanto do povo de Israel que estava chegando na terra, quanto os povos que estavam ali, né? Depois nós estudamos um capítulo de cada vez, de 1 ao 5, que foram as aulas do Cristiano, né? E na semana passada nós começamos o período propriamente das guerras, né? Das guerras de Israel, dos ataques para conquistar a terra de Canaã, né? O povo atravessou o Jordão, se alojou em Gilgal, montou um acampamento em Gilgal, né? E aí, a penúltima aula, o Cristiano ele apresentou, né, que lá em Gilgal o povo ele renovou a aliança fazendo a circuncisão, porque todos os homens que saíram do Egito não haviam sido circuncidados ainda. Depois o povo participou da Páscoa, né? E aí Josué teve encontro com o príncipe do exército do Senhor, que foi uma coisa que o Cristiano comentou, e nós demos continuidade na aula passada. Então, foi isso que nós vimos até agora, tá? Hoje será a nossa última aula nesse formato online. A partir da semana que vem, a partir do domingo que vem, dia 22, o nosso estudo passará a ser no domingo antes do culto, pela manhã, no horário de 8h50. Então, nossa aula vai ter aproximadamente 50 minutos, vai de 8h50 até 9h40, 9h45, para dar tempo para o pessoal, né, se arrumar e começar o culto às 10 horas. Amém? E aí, a partir do domingo que vem, então nós vamos continuar essas aulas aqui do panorama bíblico, né, que estamos vindo desde lá de Êxodo, desde o Pentateuco, né, o nosso estudo. Estamos agora em Josué e posteriormente nós vamos continuar, né? O período dos juízes, depois o período dos reis, juntamente com os profetas e assim por diante, né? Todo o panorama bíblico a gente está passando. Amém? Só que além dessa turma, né? Nós vamos ter uma nova turma para quem está chegando lá na igreja, né? Quem quer compreender um pouco mais a visão da igreja, né? Conhecer mais os princípios básicos da palavra. Então, nós vamos ter essa nova turma, que é os Fundamentos da Fé. Então, você que tenha interesse, ou você que conhece alguém que está chegando na igreja e quiser fazer parte dessa nova turma,
nós estamos com as inscrições abertas, né? Nós teremos uma turma fechada, e aí vai acompanhando, né, até o final do curso. No final do curso, quem terminar tudo vai ganhar um certificado, né, de conclusão, um certificado de conclusão desse formato, desse curso que nós vamos ter. E essa turma, né, vai continuar sempre, né? Toda vez que finalizar uma turma, nós vamos iniciar outra turma. A previsão é de mais ou menos 10 a 12 aulas, né? O material que nós mesmos estamos produzindo. Então, né, o pessoal da célula aí, que vocês puderem avisar, e quem estiver assistindo posteriormente essa aula também, e quem quiser participar, pode falar comigo, né, que eu vou anotar o nome, já vou inscrevendo. Então, não tem idade, tá? Não tem idade. Assim, obviamente, se for muito novo, né, normalmente a gente deixa para o pessoal do infantil, né, que eles estão, quem está estudando, dando as aulas, os professores do infantil, mas adolescente, quem é mais novo e precisa, né, ter essa base, esse fundamento, pode participar, é só me dar o nome, tá? E aí, assim, a gente não estabeleceu uma idade mínima, mas eu acredito que a partir dos adolescentes já podem fazer parte da turma. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Então nós estamos falando sobre o livro de Josué, né? Cristiano já apresentou isso aqui. O livro de Josué tem aproximadamente 24 capítulos. O autor em si é desconhecido, mas atribui-se ao próprio Josué, com exceção da parte final da vida dele, que possivelmente foi Eleazar, filho de Arão, né, o sacerdote que escreveu. E quem confirma isso é a tradição judaica lá no Talmud, né? E o livro foi escrito aproximadamente, né, no próximo dos anos 1400 antes de Cristo, né? E foi escrito após 40 anos da saída da terra do Egito. Amém? Então nós já vimos a primeira parte do capítulo 1 ao 5, que é a preparação de Josué e do povo, e nós entramos na aula passada no início da conquista da terra, propriamente dito, que é do capítulo 6 ao capítulo 12. Esse período de ataque dura aproximadamente 7 anos. E, posteriormente, a partir do capítulo 13, nós temos a alocação do povo, a distribuição da terra, né, de acordo com as tribos e o que cada um deveria receber. Ok? E aí, o livro de Josué, essa primeira parte dos ataques, ela é dividida nessa estrutura aí. Nós temos a entrada, as primeiras conquistas, os primeiros confrontos na região central de Canaã, logo depois do Rio Jordão, pouco depois ali mais a oeste de Gilgal. Então a primeira cidade a ser derrotada foi Jericó, que nós estudamos na aula passada, né, que o povo cercou Jericó, deu durante 6 dias deram uma volta ao redor dos muros de Jericó, depois no 7º dia deram 7 voltas, tocou-se a trombeta, o chofar, né, de 7 sacerdotes que estavam à frente da arca do Senhor, e o povo gritou e a muralha caiu, Jericó foi derrotada e tudo foi destruído com exceção de Raabe e sua família, que sobreviveu porque o Senhor poupou a vida dela por aquilo que ela havia feito com os espias. Foi isso que nós estudamos na aula passada, e hoje nós vamos iniciar o ataque a Ai, que seria a próxima cidade ali da região central. Mas o ataque a Ai está no capítulo 7 e no capítulo 8. Nós hoje vamos estudar apenas o capítulo 7, porque o capítulo 7 trata sobre o pecado de Acã. E isso está relacionado com a cidade de Ai, só que é apenas no capítulo 8 que a cidade de Ai realmente cai. Depois, né, de Ai ser conquistada, nós temos a campanha central, os ataques aos reis gibeonitas, né, e o acordo de Josué com os gibeonitas e Israel derrotando os 5 reis amorreus, né, que seria a segunda campanha, que está no capítulo 9, capítulo 10. Depois nós temos a campanha ao sul, né, que Israel desce e vai vencendo várias cidades, vários reis ao sul, e a última campanha ao norte. E no capítulo 12 nós temos a listagem de todas as cidades conquistadas. Amém? Então aqui, como eu mostrei na aula passada, é a nossa tabela de todas as cidades que foram destruídas por Josué. Amém? E aí nós estamos agora no ataque contra Ai.
E o que é Ai? A cidade de Ai era uma cidade pequena na época, provavelmente ela era apenas uma cidade de vigia para proteger as outras cidades maiores, como, por exemplo, a própria Betel. O nome da cidade significa ruína, provavelmente é um nome posterior, dado pelos próprios israelitas, porque Ai foi totalmente destruída e se tornou uma ruína, ok? Quem ocupava essa terra, e na verdade quem ocupava boa parte da região montanhosa, onde se encontra Ai, eram os amorreus. Nós não vamos entrar em tantos detalhes agora, o Cristiano já falou um pouquinho sobre isso, mas quando nós falarmos dos ataques dos 5 reis amorreus, nós vamos aprofundar um pouco mais, falando sobre os amorreus. E a localização de Ai, tem um mapinha aí, mais ou menos, para indicar. Nós temos Betel, e a 1,6 quilômetros a leste, e um pouquinho a sul, né, nós temos a localização da cidade de Betel. Perdão, a localização da cidade de Ai, como vocês podem ver aí no mapa, ok? E esse outro mapa mostra a posição topográfica da cidade de Ai. Ela fica a mais ou menos 1.000 metros de altura, né? Então vocês podem perceber que ela fica na região montanhosa e aí é uma certa distância da cidade de Jericó. Vocês podem ver por esse mapa, ok? Muito bem. Então vamos lá. O que aconteceu? No capítulo 6, nós estudamos, né, o ataque a Jericó, e Josué ele deixou muito bem claro que não era para pegar nada consagrado ou nada amaldiçoado da terra de Jericó. Não podia pegar nada, ok? O Senhor deixou muito bem claro isso, e Josué, lá em Josué 6,18, fala bem assim, ó. E vós, com toda sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas, para que não vos torneis malditos a vós, ao tomarem alguma coisa maldita, e ao fazerem com que o acampamento de Israel se torne maldito e o perturbe, ok? Então esse foi o aviso que Josué deu lá no capítulo 6, quando eles atacaram Jericó, depois que as muralhas já haviam caído. E o capítulo 7, ele vai tratar justamente do que aconteceu com Acã. O que Acã fez? Ele desobedeceu essa ordem direta que Josué deu ao povo. O que Acã fez? Ele foi lá e tomou as coisas, alguns objetos, que nós vamos ver, pegou prata, ouro e uma capa babilônica, ele cobiçou aquilo e tomou aquilo, desobedecendo tanto ao Senhor quanto a Josué. E o capítulo 7 vai descrever isso. Então, com essa desobediência de Acã, toda a congregação foi contaminada e Deus trouxe o juízo sobre Israel. E que juízo foi esse? Foi no ataque a Ai. O povo foi lá, a partir da terra de Jericó, decidiu atacar o Ai, que seria a próxima cidade. Só que como o povo estava contaminado por causa do pecado de Acã, o povo foi derrotado, diferentemente como aconteceu com Jericó. Né? O povo conquistou Jericó, foi vitorioso, porque o Senhor havia dado Jericó na mão, né, do povo de Israel. Só que Ai, quando o povo foi atacar Ai, o povo foi derrotado, para mostrar justamente que o Senhor não estava com o povo naquele momento por causa de Acã. E olha só o que Josué 7,1 fala. Entretanto, os filhos de Israel cometeram uma transgressão na coisa amaldiçoada. Pois Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou da coisa amaldiçoada, e a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. Aqui a gente já começa com um detalhe importante. Foi Acã que pecou, certo? Por que todo mundo sofreu? Então a gente precisa lembrar que o povo era uma unidade, era um corpo, né? Se um tivesse falhando, todo o povo estaria enfraquecido. E uma evidência clara disso é a genealogia de Acã, que é descrita aqui. Em nenhum lugar aqui em Josué tem uma descrição tão precisa da família de alguém, para mostrar justamente toda a linhagem, como Acã foi contaminando todo o povo. E observe que o texto fala bem assim, ó, os filhos de Israel cometeram uma transgressão. Então, quando Acã pecou e ninguém
o alertou, ou ninguém permitiram que Acã fizesse aquilo, toda a congregação foi cúmplice do pecado de Acã. Então, por isso, toda todo o povo de Israel se tornou amaldiçoada. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E aí, o que aconteceu? O povo de Israel tentou atacar Ai pela primeira vez. E aí, qual foi a estratégia? A mesma estratégia de sempre. Né? Josué selecionou homens, enviou para espiar a cidade de Ai, está lá no versículo 2, nós vamos ler. Esses espias trazem o relatório e eles esnobam, porque a cidade de Ai é muito pequena. Então eles acham que eles conseguiriam derrotar com poucas pessoas, com poucos homens. E aí eles vão lá e tentam atacar Ai, só que eles saem derrotados. Né? Eles fogem dos homens de Ai, porque o Senhor não estava com eles. Quando Israel atacou Jericó, o Senhor estava com eles. Agora, nesse momento, por causa de Acã, o Senhor não estava com os filhos de Israel e por isso eles foram derrotados. Então, olha só o que o texto fala. O versículo 2 e 3. E Josué enviou homens de Jericó para Ai, que fica ao lado de Bet-Aven, no lado leste de Betel. E lhes falou dizendo, subam e vejam a região. Então, observem aqui que é exatamente a mesma coisa que ele havia pedido para os espias quando foi atacar Jericó. Ou seja, a mesma estratégia. E os homens subiram e viram Ai. Lembrando que eles subiram porque Ai ficava, né, na região montanhosa. E eles retornaram a Josué e lhe disseram, não deixes que todo o povo suba, mas deixa que cerca de 2 ou 3 mil homens subam e firam Ai. E não faça com que todo o povo se fadigue para lá, pois eles são poucos. Então observem a resposta que eles dão. Os espias dão uma resposta completamente humana, tirando Deus da jogada. Né? Eles não colocam Deus na estratégia. Eles não consultam ao Senhor. Eles simplesmente já vão montando a estratégia sem que o Senhor autorize ou fale alguma coisa. Que é bem diferente do relatório que os espias de Jericó haviam dado a Josué. Olha só o que fala lá Josué 2:24. E eles disseram a Josué, verdadeiramente o Senhor tem entregado nas nossas mãos toda a terra, pois todos os habitantes da região desfalecem diante de nós. Ou seja, Jericó era uma cidade muito, muito superior militarmente, era muito maior, era uma fortaleza muito superior se comparado com Ai. Só que qual que foi o foco? Foi o Senhor. O Senhor havia entregue a cidade de Jericó nas mãos dos filhos de Israel. Já os espias ali da cidade de Ai, eles esquecem do Senhor. E olha que eles haviam acabado de derrotar Jericó. Só que eles provavelmente aqui acharam que por si só eles conseguiriam, sem o Senhor na jogada. E aí, adivinha o que aconteceu? Eles foram derrotados, né? Aí, olha só. O versículo 4 e 5 fala bem assim, ó. Assim, cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá. Né? Então, eles deram um relatório. Josué dá ouvidos a eles, não consulta o Senhor, não espera que o Senhor fale alguma coisa. Lembrando que em todos os ataques, o Senhor sempre falava, dava orientação, o que Josué deveria fazer. Dessa vez, Josué, ele não consulta o Senhor e ele simplesmente vai lá e ataca. E aí eles são derrotados. E o versículo 4 e 5 mostra isso. Então, olha só. Cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá, e eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram dentre eles cerca de 36 homens, pois eles os perseguiram desde a frente da porta até Sebarim, e os feriram na descida. Por isso o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então observem aqui o comportamento do povo, completamente sem fé, completamente amedrontados, ou seja, a altivez do coração deles aqui foi, né, não serviu para nada, porque o Senhor não estava com eles, ok? E aí Josué se desespera, Josué fica doido, porque o coração dos homens do exército começam a se desfalecer. Então ele fica pensando, foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu quando Moisés enviou os 12 espias para espionar a terra. Aí Josué e Caleb ficaram, né, falaram positivamente.
Só que os outros 10 falaram tão mal, né, ficaram com tanto medo, que todo o povo se contaminou, também ficou com medo. E qual que foi a consequência? Eles perderam a fé no Senhor, perderam a fé que iriam conquistar. E aí o que aconteceu? O povo teve que ficar 40 anos porque eles não acreditaram que o Senhor daria aquela terra, né? Então Josué, ele aqui está mais ou menos nesse caminho. Ele está vendo os homens voltando derrotados. Imagina o desespero deles e aquilo se espalhando para o povo. Então, Josué, que deveria ser aquele homem de posicionamento e que deveria trazer a palavra do Senhor para o povo, para organizar e ordenar as coisas, ele começa a se desesperar. Ele perde a fé. Olha só a fala de Josué, do versículo 6 ao 9. E Josué rasgou suas vestes e caiu com a face em terra diante da arca do Senhor até o anoitecer. E lembrando que Josué era aquele homem que estava diante da presença do Senhor continuamente. Deveria ser um homem com a fé inabalável, mas não. Ele se desespera aqui. E aí olha só o que o texto fala. Eles e os anciãos de Israel o colocaram pó sobre as suas cabeças, e Josué disse: Ah, Senhor Deus, afinal, por que trouxeste este povo através do Jordão? Para nos entregar na mão dos amorreus? Para nos destruir? Quem dera Deus tivéssemos nos contentado e habitado no outro lado do Jordão. Ó Senhor, o que hei de dizer quando Israel virar as costas diante de seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isto, e nos cercarão ao redor e extirparão o nosso nome da terra. E o que tu farás para com teu grande nome? Então, olha só, Josué ele já projeta a derrota. Ele, ele por causa dessa derrota, e poucos homens morreram, vocês viram ali que foram só 36 homens. Mas mesmo com essa derrota, Josué ele já faz uma projeção de derrota. Não, já era, nós vamos perder tudo, todo mundo vai morrer. E aí ele tem uma ideia completamente equivocada daquilo que deveria acontecer. Lembra que o Senhor havia dado a promessa, a terra já era do povo de Israel. Eles só tinham que seguir a direção do Senhor. Só que Josué ele esquece aqui completamente. E ele, né, se desespera. E olha só a fala dele. Quem dera Deus tivéssemos nos contentado e habitado no outro lado do Jordão. Aqui mais uma vez mostra o caráter do povo de Israel refletido em Josué. Quando o povo saiu do Egito, e aí eles viram o mar fechado, né? Ou quando eles estavam com sede, com fome, todas as murmurações, eles sempre falavam que, quem dera se a gente tivesse lá no Egito, nas panelas de carne, lá não faltava nada. Então o povo toda hora desmerece tudo aquilo que o Senhor havia feito e ficava voltando para o passado, pensando naquilo que eles poderiam ter com a mentalidade escrava. Então, olha só, mesmo depois de 40 anos, mesmo depois de tudo que o Senhor havia feito, mesmo depois do Senhor ter destruído Jericó, a muralha de Jericó caiu com o som da trombeta. Imagina essa maluquice. E aí Josué tem esse comportamento. Por isso que a palavra fala, né, que o povo de Israel era um povo de dura cerviz, né? Era um povo difícil de lidar, mas o Senhor amava o povo de Israel. E tudo isso aconteceu para quê? Para que Josué voltasse para o Senhor, se voltasse e entendesse o que estava acontecendo. Então, às vezes, irmãos, o que acontece? Nós passamos por lutas e dificuldades, e às vezes a gente parece que está sendo derrotado fisicamente, às vezes é um recado do Senhor, sabe? Às vezes o Senhor, ele simplesmente quer que você se volte para ele, né? O Senhor quer que você se lembre e que ele quer te chamar a atenção que tem alguma coisa errada. Então isso aqui estava acontecendo com o povo de Israel porque tinha alguma coisa errada. A gente precisa lembrar que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, amados, às vezes uma coisa ruim está acontecendo para nós, ou é para o Senhor nos fazer amadurecer, ou o Senhor quer nos alertar porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que precisa ser retirada da nossa vida. Então a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo e não se desesperar. A gente precisa ter fé que o Senhor está nos conduzindo.
E o Senhor usa tudo para se comunicar conosco. Então aqui estava acontecendo mais ou menos isso. Tem coisa errada. E o povo não tinha se ligado. O povo estava se afastando do Senhor depois de alguns dias de Jericó ter sido derrotada. E Acã é um reflexo disso, né? E aí o Senhor adverte, o que está acontecendo? Olha só a resposta do Senhor para Josué. E o Senhor disse a Josué, levanta-te, porque jazes tu sobre a tua face. Então o Senhor está falando bem assim, o que você está fazendo, cara? Por que você está desse jeito? Não é para você se comportar desse jeito. Tem algumas outras versões que isso fica mais enfático. Aqui está falando, levanta-te, porque jazes tu sobre a tua face. Tem uma versão aqui que ela é mais enfática em relação a isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o versículo 10. Olha só o que o Senhor, na NVI, fala bem assim, ó, o Senhor disse a Josué, levanta-te, por que você está aí prostrado? Então o Senhor está falando, Josué, sai daí, cara. Por que você está nessa posição? Levanta. Levanta porque o Senhor quer consertar as coisas. Aí o Senhor, ele simplesmente explica, ó, Israel pecou e eles também transgrediram o meu pacto que lhes ordenei, pois até mesmo tomaram da coisa amaldiçoada e também roubaram e dissimularam e colocaram-na entre os seus próprios apetrechos. Por isso os filhos de Israel não conseguiram se manter de pé diante dos seus olhos, dos seus inimigos. Ou seja, tem uma justificativa para a derrota. Eles estavam fora da direção do Senhor, mas viraram as suas costas diante dos seus inimigos, porque estavam amaldiçoados. Tampouco continuarei eu convosco, salvo se destruirdes o amaldiçoado entre vós, né? Então, o Senhor alerta a Josué e fala bem assim, ó, levanta-te, santificai o povo e diz, santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel, tu não poderás se pôr de pé diante dos seus inimigos, enquanto não retirardes a coisa amaldiçoada do meio de vós. Pela manhã, portanto, vós sereis trazidos segundo as suas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar virá segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomar virá pelas suas casas, e a casa que o Senhor tomar virá homem por homem. E será que aquele que for apontado com a coisa amaldiçoada será queimado no fogo, ele tudo o que possui, pois transgrediu o pacto do Senhor, e porque praticou loucura em Israel. Então, amados, o que aconteceu? O Senhor falou, ó, tem coisa errada, precisa ser eliminado o pecado no meio do povo. Como que vai acontecer? Vai acontecer um processo seletivo. O Senhor foi chamando tribo por tribo, depois foi selecionando, né, a tribo, que no caso foi a tribo de Judá. Dentro da tribo foi selecionando família por família, ou seja, clã por clã, e aí foi selecionado o clã específico. Dentro de cada clã foi selecionado casa por casa, e dentro da casa foi trazido homem por homem até chegar em quem? Em Acã. E o Senhor foi apontando, né? Foi filtrando até chegar em Acã. E é mais ou menos isso que acontece, a descrição do versículo 16 em diante, ok? Então lá no versículo 18, então depois vocês leem lá os outros versículos, que é só esse processo que eu acabei de descrever para vocês. No versículo 18, Acã é identificado. E aí, o versículo 19, Josué, é até interessante, Josué ele fala com peso no coração, né? Por que que Acã fez aquilo, sendo que ele havia alertado? E pede que Acã confessasse o crime. E aí, no versículo 20 e 21, Acã confessa, e aí Josué envia homens para revistar a tenda de Acã, os utensílios são encontrados, são levados até Josué, e aí Acã, toda a sua família e todos os animais são condenados à morte no Vale de Acor. E nesse vale um memorial é levantado. Então, amados, provavelmente o livro de Josué é um dos livros mais difíceis de a gente tratar. Porque nós vemos aqui que o livro de Josué é um livro basicamente sobre guerra. É guerra. Ou seja, guerra tem morte, né? E para a sociedade pós-moderna, nossa sociedade, a morte ela é algo muito delicado, né? Às vezes a ser tratado. Tem muita gente que não consegue engolir bem algumas coisas.
e principalmente o texto de hoje, né? O Josué 7 trata de um tipo de condenação muito pesada, né? Que Acã e toda a sua família foi queimada, né? Então isso é algo até difícil de, às vezes, a gente que dá aula vir trazer para vocês. Mas a aula de hoje ficou só no capítulo 7 justamente porque a gente precisa falar disso e a gente precisa explicar, porque a gente não pode se escandalizar com a palavra precisa nos tratar. E o que aconteceu com Acã foi algo muito, muito grave. E a condenação dele foi equivalente ao pecado dele, e é isso que nós vamos tratar daqui para frente. Né? Mostrar por que Acã recebeu essa condenação tão pesada. Tá? A ideia nossa aqui é trabalhar isso na aula de hoje e mostrar como isso reflete nas nossas vidas no finalzinho da aula. Ok? Então, observem o texto que fala que Acã cometeu loucura. E essa expressão ela é muito importante para a gente entender o que aconteceu. Ok? Então vamos ler os textos, né, com calma. Então no versículo 18, Acã é identificado como esse homem que pecou e contaminou todo o povo. E o versículo 19 ao versículo 21 fala bem assim, ó, e Josué disse a Acã, filho meu, eu te rogo, dá glória ao Senhor de Israel e faz uma confissão a ele. Olha só como que Josué fala. Ele dá para perceber que Josué ele fala com peso no coração, porque ele sabia o que ia acontecer com Acã. Ele não queria que isso acontecesse, mas não tinha outra opção, não tinha outra escolha. Acã, ele cometeu um dos piores crimes. Ele cometeu o pecado de rebeldia, tá? Entre outras coisas que nós vamos ler, tá? Então Josué ele já sabia que aquilo trouxe contaminação para todo o povo. Então, se aquilo não fosse resolvido, todo o povo iria perecer, porque se o pecado não fosse retirado, o Senhor não estaria com Josué e todo o povo iria perecer, porque a única causa de Israel estar conquistando a terra é porque o Senhor era com eles, né? Então não adiantava nada manter o pecado ali e aquilo ali não fosse resolvido, porque o Senhor se afastaria do povo de Israel, né? E aí ele fala, me diga agora, o que fizeste? Não me esconda de mim. E Acã respondeu a Josué e disse, em verdade, pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Então olha só, Acã ele tinha consciência daquilo que ele tinha feito. Quando vi, aí ele descreve, quando vi entre os despojos uma boa veste babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro que pesava 50 ciclos, eu os cobicei e os apanhei. Então, observa a palavra aí que eu frisei, cobicei. Ele cobiçou, ok? E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata embaixo dela, ok? Então, Josué enviou mensageiros e eles correram até a tenda. E eis que aquilo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. E eles pegaram tudo do meio da tenda e trouxeram até Josué, e até todos os filhos de Israel, e os puseram diante do Senhor. E Josué, e com ele todo o Israel, tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a veste, a cunha de ouro, e os seus filhos, e suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que ele possuía, e os trouxeram até o vale de Acor. E Josué disse, por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo o Israel apedrejou e os queimou no fogo depois de os terem apedrejado. E levaram sobre ele levantaram sobre ele uma grande pilha de pedras, até os dias de hoje. Assim o Senhor se voltou do ardor de sua ira. Por isso o nome daquele lugar foi chamado Vale de Acor até o dia de hoje. Então aqui eu tenho duas observações. Primeiramente, observem que Acã trouxe uma perturbação para o meio do povo. E aí Acã significa perturbador, provavelmente foi o apelido dado para ele posteriormente, né? E Acor significa tribulação, distúrbio, inquietação. Então aquela cidade, aquele monte de pilha de pedras que foi colocado, era para fazer um memorial da loucura e aquilo que Acã havia feito, para que ninguém mais repetisse.
Essa era a ideia, ok? Aí observem, primeiro Acã e toda a galera aí foi apedrejada e depois foi queimada. Por quê? O objetivo aqui não é tortura. O Senhor não queria torturar ninguém. Então, eles foram mortos por apedrejamento, que é a condenação padrão, né, para todos os pecados no Antigo Testamento, e só depois foram queimados. Então, ali, o fogo que consumiu era no sentido de que o Senhor estava eliminando o pecado, estava trazendo juízo, retirando por completamente o nome de Acã. Aqui está o ponto. Por que não só Acã foi morto? Porque naquela época, vocês têm que lembrar que era tudo no sistema patriarcal. Acã, ele não falava só por ele falava por toda a sua linhagem, por tudo que ele possuía. Então, o nome de Acã deveria ser eliminado. Por isso que, infelizmente, todo mundo teve que passar por essa condenação. Ok? Então, no Antigo Testamento tem muito disso, porque lembrando, não havia Cristo, não havia Cristo, não havia perdão de pecados. Então, o jeito que dava para eliminar os problemas era literalmente eliminando o mal pela raiz. Por isso que a lei ela era tão incisiva, ok? E é por isso que no Antigo Testamento tinha isso. Ou seja, na época do Antigo Testamento, o câncer não tinha cura. Como é que faz para matar o câncer? Faz radiografia. Como que é a radiografia? Mata a célula ruim, faz quimioterapia, mata a célula ruim e a célula boa para preservar o corpo. Só que depois que Cristo veio, a cura do câncer, a cura do pecado veio. Não havendo mais a necessidade desse tipo de coisa. Amém? Só que a gente precisa lembrar do contexto da época. Nós tínhamos um povo que tinha uma lei, uma constituição, e na constituição havia esses mandamentos, para que o povo não se contaminasse. Então, como Acã se contaminou, e para ele servir de exemplo, e para aquilo não se espalhar, o mal tinha que ser retirado pela raiz. Ok? Então, essa é uma primeira justificativa. Mas vamos aprofundar isso aqui. Acã, ele desobedeceu uma ordem direta de Josué. E ele quebrou, o Senhor falou que ele quebrou a aliança com o Senhor. Ou seja, Acã ele foi rebelde. Ele cometeu o pecado de rebeldia. E a gente sabe que a rebeldia é um dos piores pecados que tem no Antigo Testamento, não, um dos piores pecados, né? E nós vamos dar alguns exemplos aqui. Além disso, nós lemos o texto que o Senhor falou que o povo de Israel havia roubado. E lembra, você tinha 613 leis, só que nós tínhamos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram as principais leis. E Acã, ele quebrou 2 leis dos 10 mandamentos. Ele quebrou não furtarás, né, que é Êxodo 20:15. E pior de tudo, ele não roubou a Jericó. A questão não é essa. Jericó estava sendo derrotada. Ele roubou ao Senhor. Ele havia roubado o Senhor. Por quê? A gente leu no capítulo 6 que o Senhor ordenou que todo o despojo fosse levado à casa do tesouro. Então aqui, Acã roubou o Senhor. Da mesma forma que Malaquias teve que alertar o povo, porque o povo estava roubando o Senhor na época. Né? Aquele texto, Malaquias 3:10, que fala do dízimo, fala que o povo estava roubando o Senhor. Então aqui, Acã ele não estava simplesmente roubando, ele estava roubando a Deus. E ele cobiçou, que é o 10º mandamento. Fala, Êxodo 20:17 fala, não cobiçarás. E aí, olha só, Deuteronômio 17. Então a gente está falando de rebeldia. Olha só como Deuteronômio 17, 12, 13 descreve Acã. O homem que agir com arrogância, não obedecendo ao juiz. Lembrando que aqui quem era o juiz da época? Josué. Josué que organizava e julgava o povo. Né? Quem fazia isso antes? Moisés. Quem recebeu o bastão?
Josué. Então Josué era o juiz do povo nesse momento. Então ele não obedeceu ao juiz ou ao sacerdote que está ali para servir unicamente ao Senhor teu Deus. Deverá ser morto. Desse modo, extirpará o mal do meio do povo de Israel, que era aquilo que eu estava falando anteriormente. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com presunção e rebeldia. Então, olha só esse texto de Deuteronômio, Antigo Testamento. Está descrevendo exatamente o comportamento de Acã. E por que que a medida deveria ser tão incisiva. E aí nós lemos o texto lá para trás, fala que Acã, ele praticou loucura em Israel. E aí esse termo loucura me chamou muito a minha atenção. O termo loucura, ele aparece pouquíssimas vezes no Antigo Testamento. E olha só como que a expressão loucura aparece. Ele aparece normalmente vinculado a crimes hediondos ligados à imoralidade sexual. Tem três partes, são esses três textos principais. Tem alguns outros, mas esses são os principais. Lá em Gênesis 34:7, fala de quando Siquém estuprou Diná e quis forçá-la ao ato sexual, e isso trouxe consequências, foi uma doideira, né? Depois vocês leem lá, a gente já estudou sobre isso. Então, olha só o nível. Lá o texto também fala sobre a loucura que Siquém cometeu. Siquém cometeu a loucura de desonrar Diná, forçá-la a fazer algo que ela não queria e nem poderia, porque Diná era de Israel e Siquém era de outro povo. Juízes 19 e 24, o capítulo de Juízes 19 e 20, é um dos textos mais sinistros da Bíblia. A gente vai estudar isso ainda. É quando os homens de Gibeá, eles abusam e matam a esposa de um levita. Maluquice. E aí a palavra loucura também aparece lá. E 2 Samuel 13:9 fala de um incesto de um homem com a sua irmã, outra doideira, e aí lá aparece esse termo loucura. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque Acã cometeu o crime de Acã está equiparado a esses crimes, porque ele é usado a mesma expressão. E além disso, o tipo de condenação que Acã recebeu mostra a gravidade do seu ato. Porque pouquíssimas vezes tem-se a condenação por fogo. Normalmente, a condenação era sempre por apedrejamento. Pouquíssimas vezes alguém recebia esse tipo de condenação. Quem recebia esse tipo de condenação? Olha só, Levítico 20:14 fala de quem deitasse com a mulher e com a sua sogra, e isso era muito importante, era um crime gravíssimo, porque está falando de linhagem, de descendência, então isso era um crime gravíssimo. Então, quem cometesse aquilo, ele era condenado a ser queimado. E isso é reforçado em Deuteronômio 27 e 23, que nós vamos estudar na aula que vem, sobre a aliança do Monte Gerizim e do Monte Ebal. E dentro das maldições, uma das maldições é justamente sobre essa condenação, de aquele que se deitar com a sogra. Ou seja, era algo horrendo para o povo. E também essa condenação era para as filhas de sacerdotes que se prostituíam. Então, olha só o nível que Acã entrou. Pior nível de crime possível. E é por isso que ele recebeu essa condenação. E aí nós vamos para outro exemplo de rebeldia, que a gente já conhece bastante. Observem que no texto de Deuteronômio 17 que a gente leu, fala sobre a arrogância e sobre a rebeldia. Adivinha quem fez isso? Saul. 1 Samuel 15, 23 e 24 fala bem assim, ó, porquanto a rebeldia é o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Então, olha só, gente. A gente viu o nível do pecado de Acã, e agora nós vemos que a arrogância que Acã tinha está vinculado com a idolatria.
E vocês perceberam que os pecados anteriores que eu comentei para você, que eu falei para vocês, está relacionado com crimes sexuais. E a idolatria para o Senhor é uma imoralidade sexual espiritual. Ok? Que nós vamos ler no texto aqui de baixo. Então, o pecado de Acã era um pecado de idolatria, que é uma imoralidade sexual para o Senhor, uma imoralidade sexual espiritual. É a prostituição da idolatria, quando o povo se desviava do Senhor e trocava Deus pelas coisas desse mundo, pelos deuses pagãos. Então, Acã, ele não cometeu, a cobiça dele não foi algo simples, foi algo extremamente grave, por isso que ele recebeu essa condenação. Aí olha só a continuação do texto. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé. Ele também o rejeitou como rei do seu povo. Aí olha só a palavra, olha só como Saul, ele fala muito parecido com Acã. Então Saul roga a Samuel: pequei e transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Então vocês perceberam que Acã, ele também confessou, ele falou: realmente eu pequei. Ele tinha consciência do seu pecado, assim como Saul tinha consciência do seu pecado, mas ele não tinha um arrependimento genuíno. Ok? Saul é a prova viva de que ele não se arrependeu genuinamente. Da mesma forma, Acã, você falar com a boca que você sabe que você está pecando, mas você continua na prática do pecado, você não deseja se desfazer desse pecado, não tem perdão. O perdão só vem mediante ao arrependimento genuíno. Amém? Então, parece que Acã confessa, mas ele simplesmente ele fala: realmente, eu pequei. Porque observem, o texto de Deuteronômio e esse texto de 1 Samuel mostra que Acã e Saul se comportaram de forma arrogante. E eles cometeram uma rebeldia contra Josué e contra o próprio Deus. E aí, falando da idolatria, que é o símbolo, que a idolatria significa prostituição para o Senhor, e é por isso que aqueles pecados e o pecado de Acã estão no mesmo nível, Jeremias 3, de 8 a 9, fala bem assim, ó: e eu vi, quando por todas as razões pelas quais os apóstatas de Israel cometeu adultério, e eu a rejeitei, dando-lhe uma certidão de divórcio. Contudo, a sua irmã, traçoeira Judá, não temeu, mas também foi e agiu como uma prostituta. Então, olha só, ele está falando que a prostituição é se desviar do Senhor, né? Se desviar de Deus e ir para se voltar para as coisas dessa terra, né? Para os desejos carnais, no caso ali de Acã, ou para outros deuses. E aconteceu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra e cometeu o adultério com as pedras e com os troncos. Ok? E aí nós vemos ainda que Jacó, ele desejou. Observe que ele falou, desejou. E a primeira frase dele fala bem assim, ó: quando viu. A gente leu o texto ali para trás. Então o texto começou quando viu. Essa expressão aparece aonde? Lá em Gênesis 3:6, quando Eva pecou, quando ela desejou o fruto. Fala justamente isso. Quando Eva viu que aquele fruto era bom, o que aconteceu? Ela desejou no seu coração e aí ela cometeu o quê? O pecado de rebeldia. E aí nós vemos por que o Senhor achou tão grave aquilo que Acã havia cometido. Ele se comportou exatamente igual Eva, que desviou toda a humanidade, né? Obviamente Eva e Adão juntos, né? Que Adão foi conivente com aquilo lá. Enfim, mas é interessante ver que a mesma expressão lá em Gênesis, no pecado original, é a mesma expressão que ocorre aqui no pecado aqui com Acã. Então, o desejo de Eva gerou a rebelião contra Deus. O mesmo aconteceu com Acã. Então, o que aconteceu? Acã desejou aquilo, isso indica que ele desejava pertencer a Jericó. O coração dele estava voltado para Jericó, não para o Senhor. E lembra que ele escondeu o tesouro na sua casa. A casa é o íntimo, fala do coração. Então, Acã, ele colocou no seu coração a idolatria, o pecado, a desobediência, a rebeldia. E aí o que acontece?
a rebeldia está vinculado à cidade. E aí Deuteronômio 13, de 12 a 17, descreve justamente isso, que fala o quê? Lá em Deuteronômio 13, de 12 a 17, e é o que Josué repete, fala que toda vez que você tiver uma cidade rebelde, todos aqueles que estariam naquela cidade deveriam ser mortos, e a cidade como um todo deveria ser queimada. E é assim que aconteceu com Jericó. Então, Acã, ele, com esse ato, ele passou a pertencer, o coração dele passou a ser de Jericó. Só que Jericó recebeu o juízo e deveria ser destruída e receber a destruição em que forma? Na forma de fogo. Então, Acã recebeu a mesma condenação de Jericó. Isso aconteceu quando também? Com a mulher de Ló. Ló, quando eles saíram e o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Ela olhou para trás. O que aquilo significava? Que o coração da mulher de Ló pertencia a Sodoma e Gomorra. Então, ela recebeu a mesma condenação de Sodoma e Gomorra. E ela virou uma estátua de sal, e aí a gente estudou isso também lá para trás, a estátua de sal estava vinculado com o calor e o sal que foi espalhado, enfim, a gente não vai entrar nisso, mas é só para vocês entenderem que Acã passou a pertencer à cidade de Jericó. O seu coração passou a pertencer a Jericó, então ele deveria receber a mesma condenação. E nós vemos aqui que Acã é o completo antagonismo de Raabe. Raabe era uma idólatra, prostituta, e ela fez o caminho inverso. Ela temeu ao Senhor, teve fé em Deus e desejou fazer parte do povo. Acã não. Acã fazia parte do povo e desejou a idolatria. E aí, Raabe foi salva e Acã foi destruído. E todo o seu nome, ok? E qual que é o vínculo? A gente já está acabando, tá, amados? É o finalzinho aqui. E qual que é o vínculo de Acã com a gente? Para os nossos dias, né? O que a gente pode aprender aqui com Acã? Lembra que a palavra fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Amém? Isso quer dizer que aquilo que Acã cometeu serve de alerta para nós não fazermos isso, para nós nos avaliarmos. Principalmente pelo tipo de pecado. Pela cobiça de Acã entrou a rebeldia. E dos 10 mandamentos, provavelmente o mais difícil é o 10º, que é a cobiça. Não cobiçarás, porque não tem ninguém te olhando, é na sua mente. E é o que o pastor fala, que Paulo, ele se desesperou quando ele viu o 10º mandamento. Como assim não cobiçarás? Quem vai avaliar isso? Só Deus. Só Deus conhece as intenções e os segredos dos corações, né? Então vamos lá. Acã, ele representa os falsos cristãos. Por quê? Acã, ele estava no meio do povo e ele estava guerreando lá em Jericó. Ele representa as pessoas frequentadoras de igreja, mas que não se converteram realmente a Cristo, não aceitaram Cristo verdadeiramente como o Senhor e Salvador. Ou seja, ele está fisicamente ali no meio, mas o seu espírito, o seu coração não era de Deus. É a mesma coisa das pessoas que frequentam a igreja, mas não têm seu coração voltados para Cristo. Eles não receberam Cristo realmente. Então eles estão ali por estar. Não tem propósito nenhum, né? Porque o Senhor quer transformar o nosso coração. Ele quer limpar a nossa vida para que possamos viver em espírito, não mais segundo a carne, né? Pela renovação da mente. Olha só o que Mateus 6, 21, 24. É o Senhor Jesus falando, ó. Observa que encaixa perfeitamente com Acã. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o coração de Acã estava nos tesouros de Jericó. E aí, observem, a luz do corpo são os olhos. Por onde que entra a cobiça? Pelos olhos. Entrou em Acã através dos olhos. Portanto, se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será a grande escuridão? Nenhum homem pode servir a dois senhores. Então, a escolha de Acã mostra que ele não estava servindo ao Senhor. Ele estava servindo à idolatria. Ele se desviou completamente de Deus.
Porque ou há de odiar um e amar a outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Acã fez a escolha dele, se afastou do Senhor. E aí Jesus fala, né? Não podeis servir a não podeis servir a Deus e a Mamon, que é um tipo de Deus, né? O Deus do dinheiro, que está muito presente no nosso século. E além disso, olha só, aí beleza. Você não pode servir a dois senhores, você tem que fazer a sua escolha. E como a gente sabe? Como que a gente iria descobrir se Acã era de Deus ou não era? Como que a gente sabe se uma pessoa vem de Deus ou não é? Ou não vem de Deus? Pelos seus frutos, né? Ó, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E aqui Jesus ele está alertando justamente os líderes, os profetas que viriam. Nós precisamos estar atentos para ver se ele vem do Senhor ou não. Como que a gente identifica? Pelos seus frutos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Acã, ele não estava guerreando? Não tem várias pessoas que às vezes dentro da igreja está lá, fazendo um monte de coisa, mas não está servindo a Deus. Ele está ali, como foi ministrado nas nossas vidas, está ali por ativismo, por qualquer outro motivo. Mas ele não está ali pela presença, por ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, com Deus. E aí, olha só, a continuação do texto. E em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes declararei, eu nunca vos conheci. Olha só Jesus falando, hein? Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Acã se encaixa exatamente nisso. E aí lembra, a gente estava falando de fruto, de árvore. E aí olha só o que Jesus fala. Lembra que Acã foi condenado a ser queimado. E eu, a videira, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Falando justamente daqueles anteriores ali, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Se algum homem não permanecer em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e os homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles serão queimados. O texto de Mateus 18, 9, de 8 a 9, fala bem assim: portanto, se tua mão ou teu pé te ofender, corta-o, lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida com um olho só do que tendo dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Então as palavras aqui de Jesus são fortes, bem fortes. Mas é necessário a gente ter consciência disso. O que é lançar o olho fora? É se arrepender. É se comportar diferentemente de Acã. Né? Não é simplesmente reconhecer, ah, tá, eu pequei, beleza. Saber que você pecar, todo mundo sabe que você peca. A questão é não querermos viver com isso. É aquilo, o pecado tem que ser um tropeço, né? Não pode ser uma vida de pecado. Se Acã cobiçou e desejou aquilo e se comportou daquela forma, com certeza tinha um histórico, né? Ele permaneceu naquilo. A história de Israel mostra isso. Acã provavelmente era um dos caras que ficava na bagunça, né? Então, a gente precisa se vigiar, sabe, irmãos? Aqui a gente não está para condenar ninguém, mas a gente está lendo a palavra. E a palavra é muito clara: o juízo um dia virá. Nós não podemos brincar de evangelho. Evangelho não é brincadeira. Ou você serve a Cristo e a Deus, ou você não serve. Amém? E obviamente que nós estamos passando por um processo, não é coisa radical, não é isso. O Senhor é misericordioso, gracioso, Ele nos ama e Ele quer nos libertar. Mas a gente precisa se posicionar e não desejar o pecado. A gente precisa lançar fora aquilo que nos afasta de Deus e buscar nele, porque é só no Espírito, não é segundo a carne. Você sozinho você não consegue. É só diante dele. Amém? Então, irmãos, a palavra é muito clara. Um dia o juízo virá. Apocalipse mostra a vitória daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Fala daqueles que reconheceram o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e se arrependeram das obras mortas. Mas aqueles que fingem ser cristãos,
só que tem o seu coração para o mundo, voltado para as coisas dessa vida, infelizmente eles vão receber a condenação junto com o anticristo, o falso profeta e Satanás. Amém, amados? Então a aula de hoje foi mais pesadinha, mas é a palavra do Senhor. Acredito que Deus ele quer nos levar a um nível de maturidade, e a gente precisa entender um texto pesado como esse, né? E trazer clareza para que a gente não se ofenda com a palavra, mas que ela nos transforme, que gere transformação, que gere desejo em amar e estar na presença do Senhor a cada dia mais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Alguma dúvida? Por favor, fiquem à vontade. Abram o áudio aí, quem quiser comentar. Rodrigo, Fabi, Gilson. Fiquem à vontade para tirar dúvidas. Né? Eu já vi que tinha algumas perguntas, mas o Rodrigo até respondeu. Ninguém? A aula foi, como diz Cristiano, eu dei aula tão bem assim, ninguém ficou com dúvida? Então, Renato, Pode falar, meu irmão. é muito interessante isso, né? Igual a Fabi estava falando, a importância da gente meditar realmente na palavra e ter uma renovação da nossa mente, né? Sim, A importância de nós estarmos realmente enraizados, mergulhando mais fundo, né? E lendo a Bíblia devagar, para que a gente possa entender realmente a realidade da palavra para a nossa vida, né? sim, Que muitas vezes a gente lê um texto como forma de como se ele estivesse nos condenando, quando na verdade esse texto fala da importância de como está o nosso coração, né? sim, E tem umas coisas que a gente vive, é muito engraçado, né? Porque fala lá que ele rasgou as vestes, né? E era uma cultura de que as pessoas que rasgavam a sua veste em público, ela tinha uma real necessidade de mudança, sim, porque era um ato público de que a pessoa estava arrependida, né? Ou que não queria mais viver aquilo. sim, E muito tempo a gente usou o termo de você precisa rasgar as suas vestes, né? Que é para trazer essa realidade de que não basta você se expor, você precisa também de uma mudança, né? Então, eu achei isso muito interessante aí, a explicação perfeita, né? E é o que você falou. Ele sonda os nossos corações. Então, que a gente esteja com o coração realmente conectado, né, a ele. sim. Amém? Amém. É isso. O Senhor, ele não queria. Josué, ele reflete até, porque Josué estava na presença do Senhor toda hora. Então, o Senhor não queria fazer aquilo. Só que, infelizmente, era necessário, era algo que não tinha outra saída na época, né? Então, Fabi, Fabi e todos, né? Eu fiz questão de fazer uma aula mais extensa sobre esse pecado de Acã, justamente por isso, porque tem textos da Bíblia que são indigestos mesmo. É difícil, ainda mais para nós, que é uma cultura completamente diferente, a gente não vive mais isso, né? E aí você vê Deus dando certas ordens ali, mas tem um motivo primário e a gente não pode simplesmente passar o pano, tentar dar a volta, tentar dar desculpa para Deus. Deus não precisa dessas desculpas, né? Porque, assim, tudo é para nos ensinar. E aí você pega Apocalipse, Apocalipse é o livro da vitória, mas a vitória é para quem? Para os que são de Cristo. Se você olhar para o outro lado, o chumbo vai ser grosso. As trombetas, quando tocarem para aqueles que não são de Cristo, o bicho vai pegar. Porque imagina, eu fiquei refletindo, olha só, se a gente, hoje, nós ficamos revoltados com coisas que acontecem no mundo por causa do pecado, né? Tem tanta notícia triste, é até difícil de falar, tem umas coisas assim, atrocidades horrendas, que você, como ser humano pecador, você fala assim, pelo amor de Deus, não é possível. Imagina Deus que vê tudo, conhece tudo e que ama todos.
Imagina como essas coisas chegam diante dele. Então, meus irmãos, vai chegar o dia que vai ter a ira do Cordeiro de verdade. E é por isso que a palavra em Apocalipse fala que aqueles que não eram de Cristo vão desejar a morte, porque vai ser um grande e terrível dia. Porque tá só acumulando. O Senhor tá dando tempo, o Senhor tá dando oportunidade, o Senhor tá dando misericórdia, tá dando graça todos os dias. A palavra do Senhor tá se espalhando. Só que as pessoas estão virando as costas para Deus. Vai chegar um dia que vai acabar. Por que vai acabar? Porque toda iniquidade, toda dor, todo sofrimento, tudo vai ter que acabar. Essa é a nossa esperança. Só que para tudo isso acabar, todos os inimigos de Deus, infelizmente, né, vão perecer. E todos aqueles que servem a Satanás. Então o juízo vai vir. Né? É difícil, mas Hebreus fala dos fundamentos da fé. Aí olha só o texto de Hebreus. Vou falar aqui rapidinho, só para a gente fechar, tá? Quais são os fundamentos da fé? Hebreus 6 fala bem assim, ó, 6:1. Pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento das obras mortas e de fé em Deus. Aí já citou dois, né? Arrependimento das obras mortas, fé em Deus, doutrina sobre o batismo, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Essa palavra juízo eterno é porque o que acontece? Muitas igrejas hoje em dia estão deixando de falar do juízo. A gente tem que pregar amor, a gente tem que pregar Cristo, óbvio, que o Senhor quer livrar os homens do juízo. Mas o juízo é uma realidade, assim como foi sobre Acã. Amém, amados? Então, é para a gente amadurecer e o Senhor quer nos amadurecer e tem muito mais para dar, né, aos nossos corações, e não é só para... É aquilo, isso aqui não é ferramenta para você ficar apontando o dedo para os outros, não é para nós, é para você se vigiar, porque é o Senhor que trata com os outros, é o Espírito Santo que convence do pecado e do juízo. Mas nós que já conhecemos a Cristo, nós devemos aprofundar. E a gente tem que ter consciência do juízo. Amém, amados? Glória a Deus. Mais alguma dúvida? Rodrigo? Não, que eu acho que esse texto, né, que fala que quando chegar lá o Senhor vai dizer que não te conhece. Pois Para é, mim, esse é um dos textos mais, acho que mais pesados, cara, que você lê na Bíblia, sem dúvida. porque você ouve a pessoa, tipo, pregar, né? E aquilo que você está falando agora, que não existe a questão da gente julgar, não adianta, Sim, porque quem vai julgar é o Senhor, não adianta. Então, assim, a gente não sonda o coração, mas o Espírito Santo sonda. Então, é por isso que eu digo que, usando um texto, né, sim, que a gente que pensa que está de pé, sim. né, precisa estar mais atento do que nunca. Sim, Então, a gente não pode trazer palavra de acusação, né, porque hoje a gente vê como as igrejas têm até sido atacadas por outras igrejas, né? Quando éramos sim, para estar unidos. perfeito. Então, assim, a gente precisa estar muito atento no que o Senhor tem feito por nós, né? E aí, falando em causa própria, a Igreja Fornalha, ele tem nos dado um direcionamento de como ser uma igreja realmente relevante, né? Sim, Então, a gente está conectado aí, né? E pedindo a Deus para que tenha misericórdia de nós. amém. É isso aí, meu irmão. Glória a Deus. É isso, a aula de hoje não é para apontar dedo para ninguém, condenar ninguém, isso aí não cabe a nós, é só Deus. Aqui é para a gente ficar alerta, é para o nosso ensino, é para a gente ficar esperto, porque a Acã pensava que fazia parte do povo de Deus e infelizmente não fazia. A gente tem que ficar sempre alerta, é sempre para nós, né? Não é para ficar apontando o dedo para a cara do outro, né? Longe de nós, misericórdia. Mas a gente precisa ter conhecimento e entendimento da verdade, e essa é a verdade. A palavra é a verdade, e é isso aí. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer por esse tempo.
Santo Deus, nós adoramos o teu nome, te louvamos, Paizinho, por tudo, pelo teu amor incondicional, Pai, que cremos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso desejo unicamente é, Pai, que possamos te desejar, possamos te buscar, Senhor. Queremos estar na tua presença, queremos conhecer a verdade e queremos, Senhor, que tudo que não agrada a ti, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de ti, venha ser retirado do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, traz a nossa consciência tudo aquilo que nos afasta, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos transformar, o Senhor venha nos limpar, nos purificar, que possamos, Senhor, juntos como igreja, como corpo, ajudar uns aos outros, para que possamos estar vigilantes, atentos, fortes, Senhor, aguardando a grandiosa vinda do nosso Senhor e Salvador. Que a tua palavra venha marcar o nosso coração, que possamos fazer tão somente a tua vontade. Senhor, nos ajuda, é o que te pedimos, te agradecemos pela tua infinita graça e misericórdia que um dia nos alcançou e tem se renovado a cada manhã. Te louvamos pelo sacrifício de Cristo na cruz, que pagou todos os nossos pecados, nos afastou, Senhor, do império das trevas e nos colocou no reino de amor. Nós te louvamos por tudo, te agradecemos. Abençoa o restante dessa noite, nos dê uma noite de paz e de descanso. É o que te pedimos e te louvamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe. A partir da semana que vem, presencial. Espero todos vocês lá, né? O Senhor vai... Se aqui tá bom, imagina lá. Todo mundo junto, a gente compartilhando a palavra. Vai ser poderoso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Boa noite e até a próxima.